Estamos a servir muita coisa ao mesmo tempo. Lá tem outro público, aqui tem outro. Já está tudo preparado, meninos? Tudo preparado, ok, para sentar bem, né? Não sei o que é melhor. Que está lá para orientar ali as crianças para chegar no Acho que faça assim, ó. Vou pra lá até as 3, depois vem para cá ver um pedacinho. Tá bem. E fala uma conterrânea hoje aqui. Limpa. Limpa a parede. Durinho. Você não pode fazer. Minha conterrânea mesmo, você vai me dar cima aqui. Eu vou lá e depois eu volto. Tá bem. Este grupo é só para assistir. Ah, eu queria fazer aquela troca. Depois vão sair a meio. Não, esse grupo só vai assistir. Então, a minha sugestão é nós trocarmos os grupos, vão sair lá para as 15h30, para sair o que acha? Pode levantar. Venham para aqui, os meninos lá, podem seguir vocês. Quero radiar também, vocês podem levantar. Vocês passam para trás. Não sei, vale quando eu vou mostrar. Não sei daqui, mas tem fruta aqui que vai dar no meu. Não, tem que ser a capilha aí.
Tem um vídeo da Anitta, eu consegue fazer esse slide aí? O slide que eu vejo da Anitta. Da Anitta. Não, mas quem fez isso? Uma introdução. Pensa o teu microfone. Exatamente. Meninos, boa tarde. Tá tudo bem? Sim. Não está bem, não. Quem está bem, levanta a mão. Quem está bem, bate no chão. Você que vai me ter barulho aí. Está bem. Quem está bem, faz ok. Quem está bem, faz nice. E quando eu perguntar, vamos brincar na floresta? Querem brincar na floresta? Sim. Vamos brincar na floresta, todos aqui, vamos brincar na floresta. Não força, tem que dizer vamos brincar na floresta. Vamos brincar na floresta. Bate as palmas, vamos bater aqui, vamos lá rápido. Vamos brincar na floresta. Vamos brincar na floresta. Vamos brincar na floresta. Ixi, vamos brincar na floresta. Ixi. Olha lá. O rio. De cima, não dá. Vamos de cima. De baixo. Do lado. Do outro. Também não é isso? O que vamos fazer no rio? Vamos nadar, né? Como se nada? Vamos passear na floresta. Vamos passear na floresta. Vamos passear na floresta. Muito obrigado. Então, a nossa mestra de cerimônia daqui a nada vai se apresentar, vamos nos introduzir. Mas enquanto fazemos um compasso de espera, nós vamos ter a conversa com essa senhora. Consegue ver ela? Sim. Como é que se chama? Ainda não viram o nome. Nifa Pareiras. É uma escritora do Brasil. Quem conhece o Brasil? Alguém conhece o Brasil? Ok. Da novela, né? Ok. Eu vou ler rapidamente. O nome dela qual é? Nifa Pareiras. Ela nasceu em Itaúna, na cidade de Minas Gerais. Cidade é como um estado, não é? Ou como uma província, desculpe. Estado é como uma província. De Sofala, de Manica, de Tete, não é? É escritora e psicanalista. Estudou psicologia, cursou letras de psicologia numa universidade chamada Pontífica Universidade Católica do Rio de Janeiro, PUC-Rio, e é mestre de literatura comparada na Universidade de São Paulo, que é USP. Trabalhou durante 2 décadas na Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil
e é professora de literatura e de criação de textos. Entre os seus livros, ela escreveu esses livros que são Confusão de Línguas na Literatura, O que o Adulto Escreve, A Criança Lá, O Mergulho no Espelho, que foi o livro que nós temos como último aqui, mas ela vai falar mais sobre isso. Se calhar já divulgou a sua palavra, né? Está fazendo Enfim, muito obrigada, senhor Daniel, nosso presidente. Boa tarde, meninos! Boa tarde! Sabe, eu gosto de coisas com muita energia, porque eu sou uma pessoa muito energética. Minhas senhoras e meus senhores, minhas meninas e meus meninos, sejam todos muito bem-vindos à 8ª edição do Festival de Livros Infanto Juvenil Flick. Digam todos Flick! Flick! Uma forte salva de palmas para vocês! Tá tudo bem? Tá tudo bem. Vamos fazer assim. Se você está contente, bate as palmas com força, tá bom? Se você está contente, bate as palmas. Se você está contente, bate as palmas. Se você está contente, sua vida é uma alegria. Se você está contente, bate as palmas. Se você está contente, bate os pés. Se você está contente, bate os pés. Se você está contente, sua vida é uma alegria. Se você está contente, bate os pés. Já chega. Se você está contente, grita lá. Olá! Se você está contente, grita lá. Olá! Olá, eu sou a Páscoa Gervásio dos Santos Pedro. E é muito bom estar aqui convosco neste exato momento. Estamos aqui para comemorarmos a arte. Vocês sabem que a arte é natureza, a arte é vida. Nós simplesmente podemos equiparar a arte com água. Vocês sabem o que é água, né? Sabem que sem água nós não vivemos. O que quer dizer que sem a arte também nós não vivemos. Então sejam todos muito bem-vindos. Para esta edição nós contamos com os patrocinadores como a Cornelda, Soletras, Beira Street Hard, La Salle e variadíssimos outros patrocinadores. E o nosso programa estava mesmo previsto para que tudo pudesse acontecer. Desde já gostaria de pedir as minhas sinceras desculpas em meu nome pessoal e em nome da equipe que está a organizar o Flick durante esses 4 dias. Primeiro estava marcado para 13h30, chegada dos convidados. Como responsabilidade tinham os protocolos. Às 14 horas em ponto, até por volta das 14 horas e 5 minutos, a apresentação do programa. 14 horas e 5 minutos até 14 horas e 15 minutos, momento cultural, que será apresentado pela Escola de Chimoio, Moana Unerofaro. 14 horas e 15 minutos, até provavelmente 15 horas e 5 minutos, seria o momento de leitura com Adélia Carvalho. 15 horas e 5 minutos, até por volta das 16 horas, seria o momento de conversa com a Nifa Pareiras. Às 16 horas e 5 minutos, até 16 horas e 10 minutos, seria a apresentação da biografia do autor. Às 16 horas e até provavelmente 16 horas e 40 minutos, seria mesmo a apresentação da obra. Hoje nós temos muita coisa boa. Atenção que o nosso programa não termina por aqui, porque faltam ainda 2 coisas. Às 16 horas e 40 minutos, até bem perto das 16 horas e 50 minutos, será a interseção com o público. Às 16 horas e 50 minutos, até às 17 horas em ponto, sessão de fotografias. Façam barulho! Aqui tá bom ou não tá? Quando eu dizer tá cuiar ou não tá, vocês vão dizer tá bom? Tá cuiar ou não tá? Tá bonito ou não tá? Que bom! Vamos neste exato momento receber, ou melhor, vamos ser agraciados com um momento cultural que será apresentado pela Escola Moana Unerofaro. Aqui tem meninos da Escola Moana Unerofaro? Sim! Façam barulho! Está fraco isso. É chegar o momento de nós recebermos os nossos meninos e as nossas meninas da Escola de Chimoio, Moana Unerofaro. Por favor, aplausos, o palco foi todo vosso.
receber este grupo, que serão as nossas meninas que irão nos abrilhantar com o momento cultural. Então, para todos os meninos que estão cá presentes, eu gostaria de pedir uma forte salva de palmas para vocês. Já que todos vocês são lindos, estava comprovado para hoje a presença do Colégio Pérola de África. Os meninos do Colégio Pérola de África estão aqui? Sim! Estava também comprovado para o dia de hoje os meninos da Escola Básica de Mataquari. Estão aqui? Sim! Aqui mesmo está forte. E também os meninos da Escola Moana Nero Faro. Estão aqui? Sim! Façam barulho! Vocês não estão no mês da criança, vocês estão a gritar tão baixo, por quê? Não comeram? Vamos acompanhar o momento cultural. Ama tu é
banda cacana intitulada, vocês sabem qual é o título? ETPC. Meninos de teatro, o palco é todo vosso. Faça um barulho, batam palmas. Boa tarde, colega Lívio. Boa tarde, colega Fernanda. Como está, colega? Eu estou bem, colega Fernanda. Também estou bem. Colega Lívio, você ainda lembra um pouco da história de Moçambique? Eu não me lembro muito, não sei se sei. Claro que eu me lembro. Há muito tempo, Moçambique era habitada por dois povos, os Khoikhoi e os San, que mais tarde se juntaram e formaram um só povo, os Khoisa. Os Khoisa tinham um estilo de vida nômada, ou seja, eles não tinham habitação fixa. E eles dependiam de tudo que a natureza lhes oferecia, como, por exemplo, ovos de algumas aves, raízes de algumas plantas, e também dependiam da caça e da recoleção. E a divisão do trabalho do Khoisan era feita por sexo e idade, ou seja, as mulheres ficavam em casa e realizavam as tarefas domésticas e também recolhiam os frutos silvestres. Os homens iam à caça e à pesca. As crianças, elas ficavam em casa com as mulheres para ajudar na recoleção ou, por vezes, iam com os homens à caça. Os mais velhos, por sua experiência, eles é que tomavam a decisão do grupo ou do tribo e também cuidavam das crianças. Mais tarde, surgiu outro grupo. Pode nos explicar um pouco, colega Lívio? Sim, posso. O outro grupo que chegou em Moçambique foram os Bantus. Os Bantus eram um povo que saiu da África Central para a África Austral. Nesse tempo, eles já conseguiam praticar agricultura como principal atividade econômica e já tinham o próprio instrumento para praticar essa atividade. As causas do povo Bantu sair da África Central para a África Austral por causa do aumento da população, taxa de natalidade, exceção dos desertos, pelas altas temperaturas e pelos solos não serem próprios para praticar essa atividade econômica. Então, quando eles chegaram aqui, uma das primeiras coisas que fizeram foram praticar essa atividade econômica chamada agricultura. Então, os Khoisa, depois de ver essa atividade nova, aproveitaram e começaram a aprender essa nova atividade econômica que era a agricultura. Muito obrigado, colega Lívio. Agora vamos chamar o nosso colega Wagner para falar um pouco do outro grupo. Sim, os árabes. Os árabes vieram da Ásia para a África, concretamente em Moçambique. Eles vieram para Moçambique por causa do negócio. E tem algumas causas que levaram os árabes para Moçambique, que são aumento da população, expansão do deserto, expansão do negócio e também queriam expandir a sua religião islâmica para que tenha mais fiéis. E enquanto eles estavam aqui, também foram algumas pessoas a rezar e a vestir como eles, porque eles eram muçulmanos. Por isso que agora temos muçulmanos aqui em Moçambique. Obrigado, colega Wagner. Agora vou pedir minha colega Leslie para explicar um pouco sobre o outro povo que chegou em Moçambique. Bem, os portugueses chegaram em Moçambique data 2 de março de 1498, chefiados pelo Vasco da Gama. Eles vieram em Moçambique à procura de ouro e mafu. Depois que o ouro escasseou, os portugueses começaram a fazer a comercialização de escravos. Eles levavam esses escravos para a Meca para trabalhar nas plantações de sessão, tabaco, café e chá e muito mais. Depois levavam esses produtos para a Europa, onde transformavam a matéria-prima em produto. E em seguida, voltavam em Moçambique em Buscangas. Obrigado, colega Leslie. Agora vou pedir ao meu colega Lívio para explicar um pouco sobre a independência de Moçambique. Então, os moçambicanos, cansados da escravidão sobre os portugueses, então eles juntaram os três movimentos chamados Manu, Denamo e Unami, que depois juntaram e viraram um só, chamado Frelimo, Frente de Libertação de Moçambique. Então, a sede da Frelimo situava-se em Tanzânia, concretamente Dar es Salaam. Então, o primeiro grupo de guerrilheiros foi para a Argélia para receber o armamento e treinamento para depois voltarem e acontecer a luta armada. Então, quando voltaram, começaram a se juntar entre os povos que estavam lá, em todas as províncias,
Então, depois, em Cabo Delegado, no Distrito de Moeda, no Bloco Administrativo de Chai, o Alberto aqui Chipandi atirou o primeiro tiro e começou a luta armada. A luta armada demorou 10 anos. Então, em 1974, no dia 7 de setembro, aconteceu o acordo de Lusaka. Os portugueses já estavam cansados das brigas e das lutas. Então, depois, para assinar o acordo de Lusaka, durou algum tempo, quando estavam preparar para a independência nacional e completa de Moçambique. Então, no dia 25 de julho de 1975, o Samora Moisés Machel proclamou a independência total e completa de Moçambique. Como povo moçambicano, em vosso nome, às 0h02, 25 de junho de 1975, o Comitê Central da FRELIM proclama solenemente a independência total e completa de Moçambique. Assim que o nosso povo está independente, nós já podemos ter mais escolas, já podemos ter as nossas próprias decisões e já não vamos sofrer a escravidão. Uma forte salva de palmas para os nossos meninos da Escola Moano Leopoldo Biscoio. Estava bom, não é? Quando é que Moçambique se tornou independente? Quero ver se vocês entenderam. Que ano? Pensei que vocês não sabiam. Já é chegado o momento que vocês gostam de dançar, né? Sim. Gostam de mexer um bocadinho o esqueleto, né? Quem quer pular aqui? Vamos ver, antes de nós pularmos, vamos pular aí na plateia, pode ser? Vamos agora receber mais um momento cultural. Este momento cultural é mesmo dança da escola Moana, o Negro Faro de Shimono, uma forte salva de palmas! Enquanto a nossa equipe prepara o som, eu gostaria de pedir a todos vocês que são crianças que digam clique, pode ser? Clique! 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 Tudo bem? Tá bonito ou não tá? Tá boiando ou não tá? Ok.
Queremos mais, hein? Queremos mais! Por enquanto chega. Uma forte salva de palmas para os nossos meninos. Vamos agora pedir para que nossos amiguinhos se retirem. Dançaram bem, né? Sim! Então acompanhem eles com uma palma. Aqui está bonito, né? Vamos agora acompanhar o momento de... Vamos primeiro conversar com a nossa tia Nifa Pareiras. Vocês querem saber quem é a tia Nifa Pareiras, né? Sim. Ela é uma tia escritora, uma tia que escreve muitas coisas para que possam agradar todos os meninos. Assim, os meninos irão atingir o seu pleno potencial. Vamos agora acompanhar este momento de conversa com a tia Nifa Pareiras. Palmas! Boa tarde, tia Nifa. Consegue nos ouvir? Olá, me escuta? Sim, conseguimos escutar. Conseguem escutar, não é? Sim! Sim, estou escutando vocês também. Que bom. Então, vamos a isso, tia. Conta-nos um bocadinho sobre... Boa tarde. Vocês me ouvem? Sim, consegue. Ouve. E se calhar interrompemos um pouco, tia Nifa, consegue me ver aí? Consegue, tia Nifa? Não estou vendo vocês. Eu estou ouvindo vocês. Vendo não. Tá bem, você quer que me vai ajudar? Será que Ele já vai vocês colocar... têm alguma pergunta que querem? Sim, eu já quero fazer uma pergunta. Uma das coisas estranhas, vocês escrevem muito sobre coisas estranhas, foi sobre a pata soprano. Escreveu um conto com esse título, ou um poema, melhor dizendo. Está aí? Eu estou com a ilustração da pata aqui na mão, ó. Essa pata soprano. Essa pata cantora, né? E é uma pata azul. Quem já viu pata azul aí? Levanta a mão quem já viu pata azul. Sem mentiras, atenção. Pata azul, ninguém... Quem mentira é boa. Ninguém já viu pata azul? Não. Quantos já viram, Dani? Quantos já viram? Quem já viu? Levanta a mão. A tia Nifa quer saber para contar. Quem já viu pata azul? Ninguém? Pata preta? Mas aqui tem uma na minha mão. Agora vocês estão conhecendo a pata soprano. Infelizmente ainda não conseguimos visualizar. E agora, consegue? Isso aí, sim. Força. A pata soprano. Camila coleciona potes, tampas, botas, batas e cria patos. Mora no distante da mata, borbulhando de ventos coloridos e luminosos. Ela vende os ovos na feira das hortaliças, na virada da serra. Sua cria preferida é pato. Fazeira e azul. Natal, orgânico, azuis, rosas e vermelhos, quá, quá, quá. Agudo é o grajo da pata soprano. Hoje é dia da ópera. Pata azul se perfumou com camela, se maquiou. Fora para a noite de galo. Encontraram de galos e galhos no lago municipal. Pata azul de Vantuvas. Embrulhou-se vanidosa, laticiotou grande e alto. Camela revistou os granos, gravou a cantoria, quá, quá, quá. Aplausos, brava. Mais uma vez, quá, quá, quá. Chamo-me a criança Cristina Tomás Vicente. Muito obrigada pela leitura, leste muito bem. Pode tirar para o seu espaço. Mas antes de ir, posso quebrar. Tia Nifa, quero perguntar alguma coisa a menina aqui? Então fica já ali, acho que veja ali. Gostei muito de ouvir a leitura. Obrigada. Obrigado. Ela terminou pá, tipo pata mesmo. Obrigado. Então vamos pedir a quem tenha 2 ou 3 perguntas para fazer aqui a Nifa Pareira para vir para cá e ela depois vai. Vamos lá, venha.
Ajudem a encaminhar as meninas. Passar. Olha para a câmera, esta câmera, e faz a pergunta. Tia Nifa Paraíra, quais são os dois continentes que a senhora gostaria de viajar? Uau! Chegou a pergunta, Tia Nifa? Eu vou pedir para repetir, por favor. Quais são os dois continentes que gostarias de viajar? Dois continentes que eu gostaria de viajar, é isso? Sim. Ah, o primeiro deles é a África. Queria muito ir até aí, a Moçambique. É um sonho meu. E o outro continente, talvez a Ásia. Pode ser a Ásia. Mas, em primeiro lugar, a África. Porque somos países irmãos, hein? Moçambique, Brasil, Angola, Cabo Verde. Eu tenho muita vontade de conhecer a África. Obrigada. E você? Qual continente você gostaria de conhecer? Ásia. Gostaria? Sim. Ela diz Ásia. Joia! Ásia onde? Quer ir para a China? Ah, quer ir para onde? Coreia? Para a Coreia. Vamos para ela! Grandes meninos e grandes amigos. Alguém tem mais uma pergunta para a tia Nifa? Sim. Olá. Olha a câmera. Tia Nifa, eu queria saber, neste processo da poesia, qual foi o seu maior desafio? Olha, o maior desafio é a gente conseguir fazer um ajuste das palavras, porque é importante na poesia que tenha musicalidade, que tenha ritmo, que tenha imagem, né? Que o poema, que a poesia, quando a pessoa lê, que ele te provoque emoção, sentimento, sabe? Então é importante que a gente, quando vai escrevendo e vai reescrevendo, que a gente consiga isso, que esse texto crie engajamento em quem lê, afete, sabe? Faça uma afetação, que você se sinta com emoção, que você visualize coisas, imagens, sabe? Então a gente reescreve, relê, eu leio em voz alta para mim mesma, eu passo a limpo. Passar a limpo é muito importante. Às vezes a gente fica com preguiça de passar um texto a limpo, mas é importantíssimo que quando você passa a limpo, você dá o melhor de você. E você gosta de escrever? Sim. No caso, eu sou poetisa. A poesia foi minha vida desde os meus 5 anos. Muito obrigada. Conhecemos aqui mais uma poetisa. Agora vamos dar espaço a mais uma amiguinha. Ela que também tem uma questão para você. Que prepare para a câmera. Tia Nifa, eu gostaria de saber, começou com a carreira de escrever os livros com quantos anos? Olha, eu comecei a escrever muito criança, né? Assim, com 8 anos, mas eu escrevia coisas de diário, de pequenos poemas. Mas comecei a publicar mesmo, eu tinha, deixa eu ver aqui, eu tinha uns 40 anos quando eu comecei a publicar. Não tem muito tempo, mas eu fiquei guardando os textos, passando a limpo, guardando, eu demorei a ter coragem. Acho que eu ficava buscando assim, que ficasse maravilhoso, mas talvez o maravilhoso não chegue, né? Porque a gente fica buscando uma perfeição que não é tão necessária assim. Porque o texto continua quando o leitor e a leitora vão ler. Então, hoje em dia, eu passo a limpo, eu deixo o texto assim guardado um tempo, mas eu também boto o texto para frente, sabe? Não dá para esperar tanto assim para publicar. E você gosta de escrever? Gosto. Prazer em te conhecer.
Então, esses livros, eles são muito volumosos, mas eles são sobre literatura. Agora, eu tenho um aqui, que foi uma experiência muito, assim, ele é grande de tamanho, o livro. Tá? Você falou o maior dá para interpretar de muito jeito. Esse livro é bem grande, tá vendo? Porque ele é maior que a minha cabeça, né? Olha como a minha mão fica nele. Minha mão cabe dentro dele. Ele é grande de tamanho. Mas a história dele é curta, não é longa, porque ele tem muitas ilustrações. É a história de uma pessoa que vai perdendo a visão. E na medida em que ela perde a visão, ela continua a fazer o que ela mais gostava, que era desenhar e pintar. Só que quando chega a um certo ponto, ela precisa da ajuda das pessoas para pegarem as cores para ela, né? E ele se chama Cabra Cega das Cores. Aqui no Brasil tem uma brincadeira que chama Cabra Cega, não sei se tem aí em Moçambique, que a gente põe tira nos olhos, a gente tampa os olhos com um pedaço de pano e vai tateando para ver o que é, adivinhar o que é, né? E aqui ela faz essa brincadeira com as crianças, com as frutas, as verduras, os legumes, justamente para as crianças sentirem como ela sentia, porque ela perdeu a visão. Então ela começa a brincar assim com as crianças, né? Para fecharem os olhos e tentarem adivinhar o que estão vendo. E é para sensibilizar para esse sentido que é tão importante, que é a visão, e quem tem às vezes não valoriza tanto. E quando a gente não tem, a gente acaba tendo que usar o toque, usar o olfato, né? O cheiro, tentar cheirar. Então é uma brincadeira, é uma história que fala dessa brincadeira, com as cores, né? Entre as pessoas. Que é a história dessa pessoa aqui, que vai perdendo a visão, mas que não deixa de fazer o que ela mais gostava, que era desenhar e pintar. Esse é meu livro maior de tamanhão assim, tá? Sim. E você gosta de ler? Gosto. Prazer te conhecer. Meu nome é Sábio, Sérgio José Pedrogano. Tia Nifa, qual é o livro que você gosta mais de escrever? Qual o livro que eu gosto mais de escrever? Eu gosto mais de escrever livros que emocionam as leitoras e os leitores, que tragam alguma emoção para você, por exemplo, né? Uma emoção boa, uma emoção que você fique sensibilizado, sabe? Então, assim, vou dar aqui um exemplo para você desse aqui, ó. Eu gostei demais de escrever essa história. Sapa de bota, sapato de sapo. Eu faço uma brincadeira com as palavras, né? Com sapo, com bota, com sapato, com sapa. E reparem, tem a sapa, ela está vestida com uma roupa de bolinhas roxas e o sapo vestido de uma túnica, né? Uma camisa amarela, e eles estão navegando num sapato. E essa história, ela é inspirada num sapo que existe aqui no Brasil, no norte de Minas Gerais, que é a minha província, e é um parque nacional onde não chove, quase não chove. Porque aqui no Brasil a gente tem regiões que chovem muito, que é onde eu moro, no Rio de Janeiro, que chove demais, e tem regiões que chovem pouquíssimo. E nesse parque nacional, Grande Sertão Veredas, tem um sapo, que é o Chanos Veredas, é esse sapo, ele tem bolinhas roxas. Então essa história é o encontro desses dois sapos, justamente num dia que chove. Estão vendo as imagens? Aqui eles estão brincando com uma bota que estava boiando na água, fazendo a bota de bote. Esse tipo de história eu gosto muito de criar, porque eu acho que traz emoção, traz riso também. Aqui eles estão dirigindo a bota como se ela fosse uma embarcação, né? Reparem que tem uns raios assim da chuvarada, né? Que naquele dia choveu e eles até usaram boias, eles agora estão aqui brincando com boias. E foi uma farda, porque esses sapos moram dentro da areia. Eles moram enfiados na areia para não ficar
está tão quente para eles, porque falta água. São sapos que estão acostumados a viver sem água. Vocês sabem que sapo vive também na água, né? Não é só na terra. Então eu gostei muito de fazer essa história. Quando você me pergunta de que tipo de história eu gosto de fazer, eu dou esse exemplo, porque aqui é uma história de brincadeira, de descoberta, de mudança, né? Estavam muito acostumados com escassez de chuva, com temperaturas altas, e aí vem esse momento de alegria para eles brincarem na água. Gostou? Sim. Obrigada. Boa tarde, chamo-me Daniela Delgado, Antônio Alberto, e a mim eu queria saber se você faz outros livros só de crianças ou também de pessoas grandes. Eu vou te pedir para repetir, porque falhou para mim a sua pergunta. Por favor, você pode repetir? Eu estou perguntando se só faz livros de crianças infantis. Oi? Está falhando a conexão. Eu estou a perguntar se a tia Nifa faz só livros infantis e não também de adultos. Ah, sim, agora entendi. Obrigada, viu, por repetir. Eu faço, sim, livros para crianças, para adolescentes também e para adultos. Eu tenho livros de contos para adultos e tenho livros que eu comentei que são sobre literatura para adultos, né? Para professores, para famílias, educadores. Eu gosto de escrever coisas diferentes. Então, eu escrevo poesia, conto, escrevo também novela, que é tipo romance. Eu não sei como vocês chamam em Moçambique, aquela história de capítulos, sabe? Eu tenho histórias assim em capítulos. E gosto de escrever também sobre literatura. Você gosta de escrever? Palma. Pode conhecer. Tia Nifa, nosso tempo, a conversa está muito boa, mas nós temos que ir. Mas você já viu qual é Obrigada, Dani. Muito bom participar com vocês. Veja quantas crianças estão aqui na sala. O câmera vai virar para elas baterem palmas para si. Batam palmas com força, pode ser? Viva Clique! Viva os continuadores da liberdade! Muito obrigado, Tani. Um abração para vocês. Tchau, Nifa, coração. Até breve, tchau. Já agora, enquanto a Tia Nifa vai, nós vamos ter uma outra conversa. Tia Nifa falou a partir de onde? Do Brasil, é isso? Agora vocês querem viajar para outro continente? Para que continente escolham? Quem quer ir para a Ásia? Diz, levanta a mão para a Ásia. Quem quer ir para a Ásia? Quem quer ir para a Europa? Levanta a mão. A maioria quer ir para a Europa, é isso? Então vamos à Europa, senhoras e senhoras, meninos e meninas, todos atentos, todas atentas, porque nós vamos desembarcar. Onde é? Qual é o aeroporto, Adélia? De Lisboa. Humberto Delgado? Adélia? Olá, Andy. Olá, então vamos desembarcar no aeroporto de Lisboa, Humberto Delgado, para conversar. Estou no Porto, não cheguei a ir a Lisboa. Hoje ainda só vou amanhã para Lisboa. Então qual é o aeroporto do Porto? Qual é o nome?
aeroporto... Sacarneiro, é isso, Sacarneiro. Muito obrigado. Tia Adélia Carvalho, estavam aqui muitos meninos. Se calhar é preciso virar a câmera para vermos todos. Pode ajudar? Mais uma vez. Consegue ver todos, Tia Adélia? Vamos! Todos lindos e muito lindas. Diz que vocês são muito lindos e lindas. Obrigado. Então, Tia Adélia, estavam aqui os meninos, alguns leram alguma história sobre a história do cão, alguns leram ou não? Mas a Tia Adélia vai contar essa história, talvez vai se apresentar e depois eles vão fazer algumas perguntas. Leram algum texto sobre a Tia Adélia? A Tia Adélia? Sim. Quem leu? Tá bem, depois vamos fazer perguntas. Tia Adélia, pode se apresentar? Olá, meninos e meninas. Eu sou a Adélia Carvalho e estou muito feliz de poder estar hoje com vocês para vos conhecer e falar aqui das palavras e das histórias e que é isto, andarmos a inventar coisas, não é? E estou muito feliz e obrigada a vocês por me terem convidado. Batam palmas. Então, Tia Adélia, Sessão do momento cultural teatro. Vamos agora acompanhar a leitura. Você entrou, a Tia Adélia? Ainda não? Está reconectado. Então eu vou vos apresentar o livrinho dela. Era uma vez um cão. Querem ouvir? Sim! Era uma vez um cão. Era uma vez um leão que tinha muita comichão. Quando eu disser, vocês querem a história do cão? Quando eu disser uma outra história, vocês vão dizer, não, eu só quero a história do cão. Tudo bem? Sim. Todos vão dizer em cor, tudo bem? Posso continuar? Sim. Era uma vez um leão que tinha muita comichão. Não, o jogo ainda não está entendido. Eu que não expliquei corretamente. Quando eu contar a história do leão, vocês vão dizer, a do leão não, nós queremos a história do cão, tudo bem? Se eu contar a história do gato, vocês vão dizer, a do gato não, nós queremos a história do cão. Se eu contar a história do pato, vocês vão dizer, a do pato? Nós queremos a história do cão. Vamos lá então, agora o jogo está entendido? Sim. Vamos lá. Era uma vez um leão que tinha muita comichão. Era uma vez uma galinha que era muito boa vizinha. Espera eu terminar, ainda não terminou. Era uma vez uma galinha que era muito boa vizinha. Era uma vez um porco que tinha um nariz torto. Era uma vez uma vaca que cheirava a caça. Era uma vez um rato que tinha caçado um gato. Era uma vez um elefante que era muito extravagante. Era uma vez um boi que não era, já foi. Era uma vez um carneiro que era sempre o primeiro. Era uma vez uma hiena que queria ir ao cinema. Tem que dizer, a da hiena não, queremos a história do cão, vamos? Era uma vez um monstro que era coxo. Era uma vez um dragão que vivia no fogão. Era uma serpente que só tinha um dente. Eu passo a contar a história do cão. Era uma vez um burro que sabia tudo.
um bom coração, era amigo do jacaré que só tinha um pé, do leão que tinha muita comichão, do porco que tinha o nariz torto, da galinha que era boa vizinha, da vaca que cheirava a caca, do gato que tinha casado um gato, do elefante que cheirava carne, do boi que não era, já foi, da hiena que ia ao cinema, do carneiro que era sempre o primeiro, e do monstro que era o osso, do dragão que vivia no fogão, do burro que sabia tudo, da serpente que só tinha um dente, e do peru que em vez de dizer ele, dizia tu. Mas mais do que o menino gostava, era de contar até 3 e pedir. Vá lá, pai, conta outra vez. E termina a história da Nifa. Acho que já temos de volta, Nifa. Nifa não, a Adélia. Já Gostei da história. Então vamos Então, Adélia, pode falar um pouco deste livro para os meninos? Este livro é um livro que é muito timoroso, porque é um cão que quer entrar na história e está sempre a tentar entrar na história e não consegue. É um menino que quer que o pai conte uma história e o pai vai tentar contar uma história, mas o menino só quer uma história do cão e o pai não sabe nenhuma história do cão. E então vai tentando sempre contar, inventar uma história, mas nunca é aquela história que o filho quer, que o menino quer. Por isso, o pai começa a dizer: era uma vez um jacaré que só tinha um pé, e o menino diz: a do jacaré não, quero a do cão. E o pai vai repetindo sempre: a do cão, não sei. E depois vai tentando contar outra: era uma galinha, que era boa vizinha. E o menino diz: a da galinha não, quero a do cão. E o pai diz: a do cão, não sei. E é sempre assim até ao final, sempre a inventar mais animais, até que no final a história parece a do peru, que em vez de dizer ele, dizia tu, e depois o pai já se lembra uma história e constrói uma história com tudo o que foi dito para trás. Com o jacaré, com a galinha, com a vaca, mete-os todos no final e arranja uma forma de terminar a história com todos os animais. E depois nós temos que nos lembrar quem foram os animais que estavam para trás e temos que dizer: era amigo do jacaré que se tinha o pé, da galinha que era boa vizinha, e depois volta outra vez ao início. Mas o que o menino mais gostava era de contar até 3 e pedir ao pai: vá lá, conta outra vez. E então voltávamos a começar a história. É uma história que anda sempre à volta, nunca acaba. É uma história repetitiva e acumulativa e anda sempre à volta. Portanto, é uma forma do menino ter o pai ali sempre junto dele para contar a história. Ok, muito obrigado, Adélia. Os meninos também leram o livro O Sol à Noite Não Desenha. Leram, né? Sim! Então, eles têm perguntas para si. Nós vamos pedir para os meninos se colocarem aqui, do meu lado esquerdo. Onde estão? Vamos lá, venham para aqui para fazer perguntas à tia Adélia. Podes começar tu, coloca-te aqui. Aqui. Faz a pergunta, olha para a câmera. Diz o nome. Por que o som... Diz o teu nome primeiro. Eu chamo Vicente. Eu chamo Preciosa Eliane João da Associação Chama. Por que o som não desenha? Podes repetir com força? Amigo, podes ajudar-me que o som aqui não está muito bom. Diz. Cadeira. Por que o sol à noite não desenha? Sim. Agora já ouvi. Agora tens uma voz forte e bonita, vês? Muito bem, muito obrigada. Por que o sol à noite não desenha? Tu o que é que achas? Achas que o sol à noite desenha ou não desenha? Eu acho que o sol não desenha à noite.
desenha? Costumo pensar que o sol costuma desenhar só de manhã. O sol precisa de desenhar, precisa de luz, não é? Sim. Neste livro que eu escrevi, há muitas opiniões. O pai pensa uma coisa, a mãe pensa outra, o irmão pensa outra, e depois a menina da história também pensa outra coisa. Mas se calhar, eu deixo ali uma dúvida no final e deixo ali um espaço para todas as crianças que lerem o livro darem a sua opinião. No final eu pergunto sempre, e tu, o que é que achas? O sol desenha ou não desenha? E depois também gosto de ouvir a opinião das crianças. A personagem da minha história, depois fica aqui um espaço para os meninos desenharem. Podes olhar para trás, Inês. Olha para trás, olha. Olha para trás. Vês? Ok, isso, boa. Vês? E então deixa aqui um espaço e pergunto, e tu o que achas? Achas que o sol desenha ou não desenha? Acho que desenha. E eu não sei se ele desenha. A menina da minha história acha que o sol à noite não desenha, porque ele só tem. Porque a menina da minha história diz: se o sol à noite desenhasse, o céu era tão brilhante que não havia noite. Estás a ver ela a dormir e não há noite se o sol desenhar. Mas há quem acha que o sol à noite desenha, porque há sempre luz à noite. Não é? Mesmo quando nós vemos cá fora à noite, há sempre luz à noite. Olha aqui. Há sempre luz à noite. Se calhar, pode ser que desenhe. Há pessoas que acham que não. Respondi à tua pergunta? Você respondeu. Está feliz? Sim. Gostei. Diz a pergunta. Boa tarde, Tia. Eu queria perguntar qual foi o livro que a Tia gostou mais de escrever. O livro que eu mais gostei de escrever, eu às vezes tenho a brincar e digo, é aquele que ainda não escrevi. É sempre aquele que eu mais gostei de escrever, aquele que ainda não escrevi. Esse é que vai ser bom. Esse é que vai ser o melhor de todos. Mas enquanto isso não acontece, aquele que não escrevi, eu gosto muito, fico sempre mais apaixonada pelo último. O último é este, o sol à noite não desenha, mas entretanto eu já tenho um outro, que é este, que se chama O que é a Família. É este meu último livro e é sempre aquele que eu gosto mais porque ainda não estou muito enjoada dele, sabe? Nós também enjoámos os livros, como enjoámos as pessoas, enjoámos a roupa, enjoámos aquelas coisas que estamos sempre a ver, ficámos um pouco enjoados. E os livros também é um pouco isso, eu também enjoo, e estes ainda não estou muito enjoada deles, ainda são novos. Por isso, os que eu mais gostei de escrever são estes agora, que são os mais novos, os mais recentes. Tem, vamos, continuamos. Boa tarde. Eu me chamo Fernanda. Deixa eu falar um bocadinho mais alto, porque eu estou muito longe e depois não ouço. Boa tarde.
E eu primeiro era professora. E depois, quando era professora, precisava às vezes de inventar histórias para os meus alunos. Imagina que tu eras minha aluna e precisavas de uma história que falasse de menos. Andavas muito assustada e precisavas de uma história para eu te mandar os medos embora. Ou que tu andavas muito triste porque achavas que se calhar não eras tão bonita como tu és linda, és muito linda. E então eu inventava assim histórias para os meus alunos. E foi assim que eu comecei a escrever histórias para os meus alunos. Depois já tinha tantas histórias escritas que comecei a pô-las a ver. Foi assim. Boa tarde. Boa tarde. Eu gostei muito dessa história onde li muito. Eu só queria perguntar, essa história foi feita só para crianças ou também para adultos? Qual? O Sol. O Sol à noite não desenho. Sim. Tem uma história muito bonita atrás desta história, que é, nesta história, quem disse esta frase foi um menino ou uma menina, eu não sei muito bem quem é que foi que disse isto, e foi ao museu aqui na minha cidade, e estava a ver um quadro no museu e disse esta frase. E o diretor do museu gostou tanto desta frase, que tem um nome que nós chamamos que é uma metáfora. E então, depois, entregou-me esta frase para eu fazer inventar uma história. Portanto, eu não sei qual foi o quadro que o menino viu, mas inventei uma história para esta frase. E acho que é um livro que é para todas as idades. Foi a pensar nestas perguntas que às vezes vocês crianças fazem sobre o mundo e que são perguntas muito bonitas. Às vezes os adultos esquecem-se de fazer essas perguntas sobre o mundo, sabes? Porque já andamos assim todos muito cansados e muito esquecidos, e então esquecemos de fazer perguntas ao mundo. E é preciso fazer perguntas ao mundo para nos lembrarmos das coisas bonitas. E foi assim que surgiu este livro, e acho que é um livro para todas as idades. E este livro surgiu também quando me fizeram um convite a mim. Fizeram um convite a outro escritor, que é cá de Portugal, que se chama Afonso Cruz, e a frase que deram ao Afonso Cruz é esta: o roxo é um cascol de inverno. E entregaram outra frase, um escritor que é de Angola, que se chama Mujaki, e entregaram esta frase: porque é que os olhos não veem para dentro. E são tudo frases inventadas por crianças, ditas por crianças. São frases ditas por crianças e escritas por adultos, para crianças e para adultos. Obrigada pela resposta. Obrigada. Boa tarde. Boa tarde. Eu chamo-me Batista Luiz Macamba. Eu queria perguntar qual foi o seu primeiro livro. O meu primeiro livro chama-se... Deixa eu ver se eu tenho aqui. Não sei se tenho aqui. Estão a gostar, meninos? Sim! Que bom. Não está aqui, está noutra sala. Chama-se O Livro dos Medos. É o meu primeiro livro. E foi escrito por uma menina que a mãe pedia para eu escrever uma história que ela andava com muitos medos, a acordar de noite, a chorar muito, e chorava cheio com muitos medos, e então inventei uma história para fazer rir, para ela não ter medo dos medos, porque nós, quando temos medo, se nós nos rirmos do medo, os nossos medos ficam mais pequeninos. É um truque que eu tenho, que é de, para os medos ficarem pequeninos, nós rimos do medo. E isso resulta. Então fiz uma história para a Carolina, que é uma história divertida, que faz rir.
E foi esse meu primeiro livro, o livro dos medos. Obrigado. Palmas. Boa tarde, chamo-me Denal Paulino. Gostaria de saber qual foi o seu segundo livro. O meu segundo livro chama-se Matilde Rosa Luz, Um Olhar de Menina. É um livro escrito por uma escritora que foi quase minha madrinha, uma escritora muito importante em Portugal, que se chamava Matilde, que já estava muito velhinha quando eu escrevi o livro, uma mais velha, e então andava muito triste porque achava que já não lia os livros dela. Então eu escrevi uma história para ela que se chama Matilde, Matilde Rosa Luz, Um Olhar de Menina, que foi um livro que eu escrevi para ela. Obrigada. 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 Boa tarde. Tiaguinha, queria perguntar qual é o método que usas quando estás. Qual é o método que usas para enfrentar as dificuldades quando escreves o livro? Muito bem, uma pergunta, nunca ninguém me tinha feito essa pergunta. O livro que eu mais uso quando estou assim chama-se o livro o Conto da Mata dos Medos, de Álvaro Magalhães. É um livro que ajuda muito a descomplicar. Às vezes nós complicamos a escrita, as ideias, e então eu leio o livro do Álvaro, Conto da Mata dos Medos, e liberto-me dos meus medos e liberto-me das ideias que estão aqui fechadas, assim na cabeça. A nossa cabeça às vezes é uma caixa, ficam as ideias lá todas fechadas, e então ajuda-me a acho que foi abaixo, não foi? Ah não, ainda estou a ouvir. Ok. E então é um livro que me ajuda a desbloquear. Fico desbloqueada com aquele livro que tem ideias muito boas e a gente aprende com aquela escrita do Álvaro aquilo que não deve fazer. Às vezes é uma mensagem que tem muito nos livros do Álvaro é que não vale a pena escrever muito, muito, muito. Quando escrevemos muito, às vezes metade é para deitar fora, metade é para deitar no lixo. E por isso é que eu leio. Obrigada. Obrigada. Boa tarde, Tiaguinha. Me chamo Ashton, nasceu Crespo Júnior. Tiaguinha, gostaria de saber com quantos anos escreveste o seu primeiro livro? Olha, tu gostas de fazer contas? Vai fazer contas, és tu que vais responder a isso. E eu nasci em 1969 e o meu primeiro livro foi escrito em 2008. Quem foi matemática para ajudar aqui? Agora tens que saber, em 2008 vai ajudar um pouquinho. Agora compliquei a vida, não foi? Diz assim, Tiago, eu não vim aqui para fazer contas, só vim aqui para fazer perguntas, não é? Agora fica isso para o grupo todo, o grupo vai ter que descobrir que nada que eu fiz e depois o Davi manda uma resposta. Sim. Não percebi, peço repetir. Não percebeste? Não. Então, tu queres saber quantos anos é que eu tinha quando comecei a escrever, é isso? Sim. E então, agora tens de fazer uma conta de matemática, o que é?
Para saberes quantos anos é que eu tinha, eu disse que eu nasci em 1969. E então, o meu primeiro livro foi editado, foi escrito em 2008. Agora, se eu nasci em 1969, em 2008, quantos anos é que eu tinha? Ok, já conseguiu. Podem soprar aqui pela palavra. Sim. 39 anos. Muito bem. Parabéns. Palmas para ela. Há uma dificuldade de estar a tirar dela porque eu convido a vida, não é? Já está, né? Agradeço aí. Obrigada. Desculpa a brincadeira. Tia Délia, nós sabemos que uma sessão já a seguir na Feira do Livro de Lisboa. Então, o nosso tempo também já vai caminhar para o fim. Não sei se queria dizer alguma coisa em jeito de consideração final para os meninos aqui. Olha, para dizer que o melhor exercício de todos para nós ficarmos mais inteligentes ainda, que já somos todos, é continuar a ler muito. Temos que continuar a ler muito, porque é uma forma muito boa de nós podermos conseguir, às vezes, sucesso, conseguir alcançar coisas, termos uma profissão. Às meninas é muito importante que as meninas ouçam as meninas aí muito poderosas e nós temos que estudar e ter uma profissão e não depender dos homens. Nós, mulheres, temos muito poder, continuem a estudar e continuem a fazer o vosso caminho, a serem independentes e vocês conseguem, todos conseguem e nesse caminho há uma coisa que também é muito importante, é sermos boas pessoas. Não chegarmos a lado nenhum se formos maus. Temos que ser boas pessoas aqui na cabeça e no coração, ok? Ouviram todos? E o que disse sobre a liberdade para as meninas, o tema do nosso festival é os continuadores da liberdade. Então vamos nos despedir dizendo essa frase, esse tema. Os continuadores da liberdade. Os continuadores da liberdade. Tchau, Tia Délia. Obrigado. Tchau. Vamos lá. Tchau. Obrigado. Vou passar a palavra para a minha colega aqui que vai dar seguimento. Muito obrigada, tio Dami. Gostaram muito das conversas? Temos aqui um momento de leitura, temos um momento de conversa com as nossas tias, uma que é de Brasil e outra que neste exato momento se encontra em Porto. Uma forte salva de palmas. Vocês sabem que nós estamos aqui para comemorar a arte. E isto não é simplesmente para adultos, mas sim para crianças, exclusivamente para as crianças. É chegado o momento mesmo da apresentação do livro do senhor escritor Mauro Brito, intitulado Estranha Metamorfose de Dante, de Mauro Brito. Alguém quer escutar essa história, não é? Estão curiosos, né? Sim. Alguém conhece o Mauro aqui? Vamos conhecer um bocadinho, vamos saber um bocadinho sobre a biografia do tio Mauro e depois vamos solicitar a presença dele. Pode ser assim? Então, com muita atenção, porque nós vamos ouvir uma biografia de alguém que tem muitas, mas muitas experiências. O Mauro Brito nasceu em Nampula, é escritor e piloto aviador. Publicou Passos de Magia ao Sol em 2017, O Luminoso Voo das Palavras em 2018 e A Estranha Metamorfose de Dante em 2021. Coeditou o conto Mira e Samito em 2022, colabora em jornais e revistas, tem experiência como redator criativo e é ativista ambiental.
Atualmente estuda para obter a licença de piloto comercial e atua como diretor editorial do ECAM Publishing desde o ano de 2022. Uma forte salva de palmas para o Brito. Eu disse forte salvas de palmas. O que está acontecendo aqui? Eu também quero vos entender. O que está a acontecer aqui? O que está a passar aqui? Uma forte salva de palmas! A festa ainda não acabou. A festa ainda continua. É chegado o momento de nós chamarmos nosso tio Mauro Brito. Senhoras e senhores, minhas meninas e meus meninos, recebam com elevada honra o escritor Mauro Brito. Boa tarde a todos. Esta frase parece que estão desanimados. Podemos acabar com esta festa e ir embora. Querem ouvir o que eu tenho a dizer? Sim! Como bem disse, o meu nome é Mauro Brito. Antes de mais agradecer pelo convite. É sempre bom estar aqui na beira, conversar com amigos, fazer novas amizades. É bom fazer amigos novos ou não? E eu adoro fazer novos amigos. E, sobretudo, quando estamos juntos a ouvir histórias, a aprender, a contar histórias. E saímos daqui diferentes. Vocês entraram com a mente de uma forma, vão sair com a mente transformada. Nós, quando passamos, lemos um livro, ouvimos uma história, ou lemos uma história, nós transformamos. Os livros transformam-nos ou não? Epa, parece que não. Sim. Lá na escola vocês aprendem coisas novas, não é? Sim! Bom, vou falar um pouco do que eu faço, como já foi dito aqui, que eu sou escritor. Vou falar do livro A Estranha Metamorfose de Tande, que é o meu um dos mais recentes livros. Mas vou apresentar aqui alguns que eu já publiquei. Este livro foi o primeiro livro que eu publiquei, um livro de poesia. Quem gosta de poesia aqui? Então, este é um livro de poesia, Passos de Magia ao Sol. Também está disponível na feira, lá também na livraria Funza. Eu fiz a apresentação deste livro em 2017 no Instituto Camões. Quem tiver interesse depois pode adquirir e podemos depois conversar um pouco mais sobre este livro, que é um livro que conta um pouco a minha história, em forma de poesia, o meu percurso. Eu nasci na Pula, depois mudei para Maputo, e nesse intervalo muitas coisas boas, muitas coisas mais aconteceram, como acontece em geral na nossa vida. Depois publiquei um livro que se chama O Luminoso Voo das Palavras, que é um livro também de poesia. Não tenho aqui porque foi um livro que teve muito poucas cópias. Espero um dia voltar a reproduzir. E depois publiquei este que vou falar-vos hoje, A Estranha Metamorfose de Tande. E é o mais recente, é um livro em coautoria. Vocês sabem o que é um livro que é feito em coautoria? Quem sabe? Alguém aqui sabe? Quem sabe? Quando nós usamos esse prefixo co, o que é que quer dizer? Co-participação, exatamente, mais de um autor, né? Quando nós participamos junto com outra pessoa. Então, este é um livro de coautoria. Eu participo junto com a Eliana Zoalo, que é uma autora da editora Funza, que tem um livro também publicado, O Elefante Tendai e os Primos Elefantes, que acredito que alguns conheçam, A Magia do Abraço. Falando concretamente do livro A Estranha Metamorfose de Tande, alguém sabe o que é uma metamorfose?
Metamorfose, alguém sabe o que é? Não ouvi, falem alto. Não tenho medo, não tenho dúvida. É que não somos proibidos. Quem sabe, levanta a mão e responde. Transformação, exatamente. Mas ela não falou algo, eu não percebi, os outros lá atrás não ouviram. Lá atrás ouviram o que ela disse aqui à frente? Não. A gente levanta-se e fala e projeta a voz para nós podermos ouvir, não é? Então, este é um livro que fala do processo de transformação que uma menina chamada Tandy passou e tem estas belíssimas ilustrações do meu amigo Samuel Give, que fez os desenhos. Ele não está aqui. São lindas as ilustrações, ou não são? São. Vamos bater uma salva de palmas para o ilustrador. Por que é que vocês acham que um livro deve ter ilustrações? Quem sabe qual é o papel é só levantar a mão dos desenhos num livro? Sim. Vamos ver. Para nós entendermos melhor a história e os desenhos também fazem parte dos nossos conhecimentos e são. Obrigado, uma salva de palmas para ela. Obrigado, exatamente. As ilustrações acompanham os livros infantos juvenis e são muito importantes para nós podermos perceber como é que a história acontece, os personagens que estão envolvidos, o espaço, as emoções, as ações e muitas vezes os desenhos ou as ilustrações também contam uma outra história. Nós podemos ter um livro sem um texto, mas ter lá uma história. É verdade ou não? Estamos juntos? Sim. Podemos ir embora? Não. Nossa, parece que os meninos estão cansados. Estão cansados? Não. Então, nós podemos ter um livro sem texto, só com imagens. Podemos ter ou não? E esse livro conta uma história ou não? Então, as ilustrações são muito importantes e acompanham aqui a história. E eu escrevi esta história a contar o que é que se passou com a Tandy. A Tandy era uma menina, imagina, uma menina que tinha o corpo dela que era de barro, né? Como se fosse aqui a menina, a boneca de pano da música aqui do nosso homenageado Alberto Abate. Então, uma menina que tinha o corpo de barro e por isso tinha muitas limitações, não é? Não podia tomar banho na chuva. Quem gosta de tomar banho na chuva aqui? É bom, não é? É bom. Aquilo dá-nos uma certa liberdade, não é? A gente, quando toma banho na chuva, sentimos à vontade, sentimos felizes, não é? Às vezes, até lá em casa, a mãe, o pai diz: nós ficar constipados, não demora, gente, a chuva venha logo. Então, a história também passa-se um pouco assim com a Tandy. Não se podia molhar na chuva, senão o que havia de acontecer com o corpo dela? O que havia de acontecer se ela estivesse à chuva por muito tempo? Se desfazer. Havia de se desfazer. Então, passa-se isso com ela, a mãe proíbe, mas ela não desiste, não é? Ela não assume aquela limitação, ela não se conforma. A gente tem que se conformar com as limitações que a vida nos dá, que a vida nos impõe. Temos que nos conformar? Não. A gente, quando tem uma certa barreira, quando tem uma certa limitação, nós nos esforçamos para podermos ultrapassar aquela barreira, não é? Mas estes dias que está muito frio, é difícil acordar de manhã ou não? Depois a mãe diz: tu não dormes, vais atrasar. Vocês às vezes não querem acordar, mas talvez até dobram-se
lá nos cobertores. Mas a gente tem que fazer um sacrifício. E a vida sem disciplina, sem sacrifício, sem essa vontade que nos puxa, não consegue ultrapassar e não consegue vencer. Então essa história tem a personagem de Tande, tem a mãe de Tande e tem um conselheiro que eu também trago ali, que é uma homenagem também que eu faço às pessoas que nos ensinam, né? Aos professores, aos nossos pais, aos nossos avós, que sempre nos transmitem conhecimentos valiosos e muito ricos. E depois é um livro também que faz uma relação aqui com o ambiente. Quem gosta de ambiente aqui? O ambiente é muito importante. E muitas vezes nós traduzimos muito mal, nós achamos que o ambiente, ou nós somos externos ao ambiente. Não, nós somos também o ambiente. O ambiente depende de nós e nós dependemos do ambiente para sobreviver. E então trago esta relação do meio ambiente e das coisas que envolvem o ambiente. Eu trago ali, por exemplo, a descrição de uma rainha das Térmidas, que tem um papel importante na história, que ajuda a Tande a ultrapassar este problema, vamos colocar assim. Vocês sabem quais são os elementos de uma história? Vamos, os meninos nas aulas prestam atenção. Sabem quais são os elementos de uma história? O que é que faz uma história ser uma história? Quem quer responder? A gente escreve assim de qualquer maneira uma história, pega um papel sem estrutura? Não, o que é que uma história deve ter? Título, sim. Uma chuva de ideias. Para fazer uma história é preciso ter ponto final, a vírgula, os 2 pontos. Sim, também é válido. Mas eu estou a falar de estrutura. O que é estrutura? O nosso corpo tem uma estrutura ou não tem? Qual é a estrutura do nosso corpo? Sim? Cabeça? Tronco? E membro. Exato. Vamos à menina que respondeu. É preciso, para fazer um texto, é preciso ter título, é preciso também ter um narrador, personagens. Sim. Um pouco mais. Ação. Essa história onde é que acontece? No ar? Não. No espaço. Acontece no tempo. E lugar. E nessa história, todos os acontecimentos têm ação. Tem ação ou não tem? Tem. E o que mais? Modo. A história tem um fim ou não tem? Tem um desfecho, né? Desfecho, conclusão, que é a resolução do conflito. Né? Sabe o que é um conflito? Conflito é a trama, já li alguma. Então temos o desfecho, a resolução do conflito. Então, como eu estava a dizer, temos essa estrutura. Então, este livro também tem essa estrutura e tem esses personagens. É um livro um pouco longo, mas vocês depois vão ter a oportunidade, quando estiverem em casa, espero que façam esse TPC com os vossos pais. Vocês costumam ler livros em casa? Sim. Quem pode citar um título aqui de um livro que já leu em casa? Vamos ver se de facto lembra-se do título e se tem lido. Os livros que eu leio na minha casa são A Formiga Mimi, Montão do Tocador de Dimila mais. Pronto.
não se recorda, né? Mas pronto, já citou aqui dois, já é alguma coisa. Os livros já vinham na minha guardação. Tarzan, o Abaixo Médico. Sim. E a Fada e as Borboletas. Ok. Alguém mais quer? Sim? Um peixe que sonhava em comprar um barco. Tudo bem. Mais uma pessoa para... Greve das palavras. Greve das palavras. Salva de palmas a eles que responderam. Vocês sabiam que as palavras têm poder? Sabiam? Sim. Que bom. E os livros também, como têm palavras, eles transformam. E eu posso dizer que o livro transformou a minha vida. E vejam só, se nós pronunciamos mal as palavras, se nós escrevemos mal, podemos arranjar problemas ou não? Imagine uma notícia que é muito mal lida ou uma sentença que é mal redigida em tribunal. Pode arranjar problemas ou não? Pode. Podemos ser manipulados, podemos pensar que tem um desfecho, enquanto o desfecho não é aquele. Não é? Depois aquilo, quando roda na boca das pessoas, é absorvido e fica como se fosse a verdade, enquanto não. Querem ouvir um trecho da história? Sim. Parece que não estão animados. Se não fazemos greve aqui, se não fazemos greve com as palavras e vamos embora. Então vamos ver aqui um pequeno trecho. Os caminhos da água. Era ainda perceptível o cheiro a terra e troncos de árvores molhados. O rio, que habitava as proximidades, galgara de tal modo as margens que estas se tornaram invisíveis. O aguaceiro viera devagarinho, sem aviso. Mas, de súbito, depois de um ano inteiro a míngua, o céu compensara-os abrindo todas as comportas. Quando as nuvens se esvaziaram, horas depois, Mbali, mãe da tarde, começou a procurar por canto. Espreitou pela fresta da casota e não viu viva alma. Apenas o quintal encharcado, coberto por um manto acastanhado de lama. Tarde! Tarde, minha filha! Tarde! Estás aí? Perguntava em voz alta e repetia. Minha filha, onde estás? Esta menina nunca me ouve, resmungou. Os seus apelos quebraram o silêncio que envolvia o quintal, enquanto a luz da tarde se despedia do horizonte. Mbali saiu às tropeções, agitando a saia para evitar o tapete de lama que cobria o quintal da casa. É sempre assim. Essa menina nunca fala quando a ocasião manda. E a sua voz fazia eco, mas era rapidamente absorvida pelo som dos pingos que se deixavam cair das folhas das árvores, placidamente sobre o chão. Então, ela só pode estar lá, pensou, e encaminhou-se para o celeiro a passos largos. No céu, as nuvens já se tinham retirado de cena e as aves faziam festa. Tamanho aguaceiro foi suficiente para ensopar o quintal e também a machada. Aquela que seria a próxima colheita estava seriamente comprometida. Não é possível que isto tenha acontecido. Que desgraça! Aquilo era tudo o que tinha sobrado para a safra anterior. Apenas uma pequena parte estava salvo. O celeiro era por elas considerado
um lugar mais seguro para guardar o excedente. Não podia crer nos seus olhos. O homem desviou o olhar e viu a filha deitada. Tango! Oh, minha filha! Pelo que eu me lembrei que aqui estarias. Embalo, tocava-lhe nos braços para que ela acordasse. Tande acabou por reagir um pouco sobressaltada. Esfregou desajeitadamente os olhos para espantar a preguiça. Olhou para sua mãe e disse: Mamãe, que surpresa boa! Será que dormi tanto assim? Ainda está a chover? Já não, filho. A chuva já se despediu. Hoje vieste ao celeiro mais cedo que o habitual. O que é que aconteceu? Pronto, é este trecho que eu queria partilhar convosco. Não vou ler o livro todo porque também não temos tempo. Não sei quanto tempo mais. Se alguém quer 3 minutos, se alguém se tiver alguma pergunta, quiser saber alguma coisa sobre o livro, estejam à vontade, porque temos só 3 minutos. De forma bem rápida, tem de ser simplesmente 2 questões, porque estamos mesmo a correr atrás do tempo. Tem questões aqui? Qual é o título do seu primeiro livro? Consegue ler? Não. Não? Passos de magia ao sol. Muito obrigada. Mais alguém? Qual foi o seu último livro? O meu mais recente livro é este que eu apresentei aqui, A Magia do Abraço. O abraço é mágico ou não é? É. Ajuda-nos a melhorar ou não ajuda? Ajuda. Depois tem a última lá. Aqui é uma chuva de mãos mesmo, mas enfim, aquela última questão pode ser assim? Eu queria saber o que te motivou para escrever essa história. Este livro da tarde? Sim. São várias coisas, não é? Essa tentativa de nós queremos adiar o tempo para as coisas boas não passarem, não é? Quando uma coisa é boa, a gente quer continuar, não é? A gente continuava aqui, por exemplo, até mais tarde. Mas infelizmente a vida é assim, né? A vida é efêmera, ela não dura para a eternidade. Então eu fiz o livro nessa tentativa de registrar alguns acontecimentos que foram importantes para mim e que me ajudaram a desenvolver e a crescer como pessoa. É isso. Obrigada. Obrigado por uma salva.